Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de Cristo Jesus, amados. É uma honra ter os irmãos aqui, mais uma vez, nesta manhã de domingo, para juntos estudarmos e alcançarmos mais entendimento da palavra do nosso Deus, que é o nosso alimento vivo, poderoso. Gostaria de salientar a importância, irmãos, de estudarmos a palavra do Senhor. Meditem nela. Estudem a palavra do Senhor, aproveitem, irmãos. Nós nos dedicamos, e quando falamos nós aqui, somos os pastores, né, os ministros aqui da palavra. A gente se dedica para trazer para vocês o melhor ensino da palavra de Deus. Então aproveitem essa oportunidade, né, não desperdicem. Semanas atrás tivemos os estudos das cartas às 7 igrejas com o pastor Leandro. Louvado seja Deus pelo pastor Leandro, por todo o ensino da palavra que Deus trouxe através da vida dele. Nós fomos extremamente edificados. Então, nós vamos, antes de iniciar aqui essa escola bíblica dominical, gostaria de encorajar os irmãos a compartilhar, né, essa ideia de que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe, né? Envie para os seus amigos, compartilhe os vídeos, para que possamos aí, né, cada vez mais ajudar mais pessoas, cada vez mais propagarmos o evangelho do reino da graça de Deus. Então, nos ajudem, contribuam para o reino de Deus, tá bom? Então, o nosso assunto hoje, amados, nós vamos trazer para vocês um assunto que, para nós, é de extrema relevância. Podemos projetar aí para a igreja os slides? De nada vale, irmãos, todo o ensino da palavra, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço em passar o conhecimento, passar as doutrinas bíblicas, né, da palavra de Deus, se você não colocá-las em prática. É que nem a pessoa que quer emagrecer, né? Ela cria hábitos, né, nada saudáveis, para chegar ao estado de obesidade que ela chegou, e para que ela reduza peso, né, para que ela elimine peso, ela precisa mudar os seus hábitos alimentares, ela precisa se esforçar em se alimentar saudavelmente, e aí vai requerer da pessoa que deseja, né, ganhar saúde, né, perder o peso, ela precisa se esforçar para mudar os seus hábitos e se alimentar a partir de então, né, com alimentos saudáveis e praticar exercício físico. Então depende da pessoa, é algo que ela precisa praticar, é algo que ela precisa colocar em prática. Da mesma forma, irmãos, não há crescimento espiritual sem a nossa busca, sem o nosso esforço em buscar o conhecimento da palavra, em orar, né, em colocar em prática aquilo que nós vamos trazer para a igreja hoje, o assunto chamado disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? Nós vamos explicar para os irmãos, mas de nada vale se você não colocar o ensino da palavra em prática. Eu comprei um produto que me fará emagrecer se eu tomar esse produto todos os dias, na hora tal, tudo direitinho. Eu comprei, investi, mas eu deixo o produto lá em cima da geladeira e não faço uso dele. É a mesma coisa. O que adianta? Você não terá resultados, porque você não colocou em prática, né? No caso do produto, você não fez o que o médico recomendou, você não terá resultados. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, você, crente, não alcançará resultados espirituais, você não alcançará crescimento espiritual, você não alcançará intimidade com Deus, você não intensificará seu relacionamento com Deus, se não houver da sua parte, crente, a sua dedicação, o seu empenho em estudar a palavra, em buscar a Deus, em colocar em prática aquilo que nós vamos passar para a igreja nesta manhã, né? O assunto é disciplinas espirituais. Então fique esta pequena introdução fundamental e vital para nossas vidas. O assunto é disciplinas espirituais, alcançando profundidade na vida espiritual. O texto básico que eu coloquei para a igreja aí, nós colocamos 1 Timóteo,
capítulo 4, a segunda parte do versículo 7 e todo o versículo 8. E diz assim: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Essa é a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É porque ela está, a explicação para você, ela fica mais clara nessa versão. Então, exercícios espirituais. O que significa isso, amados? Nas traduções, nas outras, né, da João Ferreira de Almeida, NVI, Nova Almeida Atualizada, a Corrigida e Fiel, elas estão: exercita-te a ti mesmo em piedade. Ali na NTLH, ele fala de exercícios espirituais. É isso mesmo. A palavra piedade no grego é eusebeia, e eusebeia significa santidade, adoração a Deus. Então, primeira parte, o que o texto está dizendo: para que façamos exercícios espirituais, para que exercitemos a nós mesmos, exercitemo-nos a nós mesmos em piedade, em eusebeia, em santidade, em adoração a Deus. Primeiro aspecto é que você não exercita a outros, você exercita-te a ti mesmo. Nós não mudamos as outras pessoas, ninguém pode mudar o outro, nós só conseguimos mudar a nós mesmos, se permitirmos que a palavra de Deus e o seu Espírito Santo possam agir em nós, se nos humilharmos, se nos submetermos ao que Deus deseja para nós. Repetindo, exercita-te a ti mesmo. O exercício, ele é pessoal, ele é individual e ele é pessoal. Nós só podemos exercitar a santidade, exercitar a piedade, a adoração a Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que vem do Espírito Santo, só podemos exercitar isso em nós mesmos. Somos nós que temos que colocar em prática, né, as disciplinas espirituais na nossa vida. Nós precisamos colocar em prática na nossa vida, exercitarmos a nós mesmos. Então, é importante isso. Às vezes você quer mudar, num casamento em particular, você quer mudar o seu cônjuge. Porque ele faz isso, mas irmãos, esse é o grande erro de todos. Primeiro, nós temos que ser o exemplo. Primeiro, nós temos que mudar a nós mesmos. Nós temos que dar testemunho da palavra de Deus. Nós temos que produzir a santidade que Deus, requer de nós. Nós temos que exercitar a santidade. Nós temos que exercitar os frutos do Espírito Santo. Nós temos que exercitar a fé. Nós temos que manifestar aquilo que de Deus, verdadeiramente, há em nós. E não esperar que isso aconteça naquele que está ao nosso lado ou naquela que está ao nosso lado, referindo-se ao casamento. E é por isso que nunca vai dar certo, porque as pessoas esperam que o outro ou a outra mude para mudar. Não, irmãos. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, verso 7, o marido que é descrente, ele é santificado pela mulher que é crente. Da mesma sorte, a mulher que é descrente, ela é santificada pelo marido que é crente. O que a Bíblia está falando é que através daquele que é santo, através daquele que é o cristão verdadeiro, aquele que é o crente, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que exercita a santidade de Deus, através deste que tem santidade, que é o santo de Deus, através dele ou dela, o seu cônjuge será santificado. Aquilo que não procede de Deus vai ser repreendido através daquele que exerce a santidade de Deus, aquele que manifesta a santidade de Deus. O casamento não dá certo quando?
quando um deixa de exercer aquilo que Deus deseja. Porque o marido que é crente santifica a mulher descrente, e a mulher que é crente santifica o marido que é descrente. Alguém tem que manifestar aquilo que é de Deus, porque as obras de Satanás só podem ser desfeitas através da presença, da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. É o nome de Cristo Jesus que está sobre nós, e nós repreendemos as obras de Satanás, é em nome de Cristo Jesus. Então, nessa primeira parte aqui, irmãos, introdutória, nós precisamos exercitar a santidade, exercitar as doutrinas espirituais, exercitar o tema de hoje, as disciplinas espirituais. Eu vou explicar o que são elas, as disciplinas espirituais, mas precisamos exercitar em nós, e através do exercício da santidade, da manifestação daquilo que é do Espírito de Deus em nós, o que não proceder de Deus vai ser repreendido. O casamento se manterá de pé, o nome do Senhor sendo glorificado, a comunhão no lar, Satanás não terá espaço, porque dentro daquela casa existe um homem, existe uma mulher, cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus, que manifesta a santidade de Deus, e contra aquilo que é de Deus, Satanás não pode resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque existe um homem, existe uma esposa, existe um marido que se sujeita à vontade de Deus, existe um filho que se sujeita à vontade de Deus, e aquele lar, aquela família, ela será abençoada no nome de Cristo Jesus, tá bom? Então, exercita-te a ti mesmo em piedade, em santidade, eusebeia, em adoração a Deus. É exercitar. E a palavra exercitar no original do grego é você colocar em prática, treinar. É como se Paulo ele fala acerca daquilo que o atleta faz, né? E na Grécia Antiga isso era muito comum. É você treinar. O atleta precisa treinar para chegar ao nível, que ele verdadeiramente deseja para poder competir e ganhar. Então, o crente precisa exercitar, precisa treinar todos os dias, colocar em prática, para que possamos alcançar um nível de intimidade, de relacionamento que Deus deseja conosco, tá bom? Então, é importantíssimo isso, amados. Vamos passar. Bota para mim depois que eu esqueci, tá? O horário que falta, quando faltar 10 minutos, por causa da EBD Quintes, para que eu possa me situar. Então, disciplinas espirituais, o que são? Colocamos uma definição aí, bem ampla para você. Disciplinas espirituais são atos que externalizam o relacionamento do cristão com Deus e nos levam a mortificar nossa carne e mergulharmos num relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Eu vou repetir para que fique bem gravado na sua mente. Disciplinas espirituais são atos que externalizam o nosso relacionamento com Deus e nos levam a mortificar nossa carne e mergulharmos num relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Eu preguei no domingo passado, eu citei sobre a santidade. Eu citei o exemplo do profeta Ezequiel, que Deus chama Ezequiel para uma experiência mais profunda na torrente das águas purificadoras. E a gente conhece o texto. Deus chama Ezequiel, vem Ezequiel, ele vem, ele atende a voz do Senhor, ele obedece a palavra de Deus, e ele vai, e os seus pés tocam nas águas purificadoras de Deus, e Deus continua chamando Ezequiel para mais fundo. Ezequiel continua caminhando, obedecendo a palavra do Senhor, a voz de Deus. Águas que dão nos artérios, águas que dão na cintura, até que ele não puder, os seus pés não conseguiam mais alcançar, tocar o chão, ele tinha que passar a nado. É uma ilustração de Deus para nós, daquilo que é o desejo do Senhor para mim e para você, de que nós
não fiquemos na superficialidade do Evangelho e do nosso relacionamento com Deus. Tem muito crente que continua na superficialidade, águas que dão nos pés apenas, é aquela experiência bem rasa com Deus, é aquele que recebeu Cristo, mas que não se aprofunda no conhecimento da palavra, da verdade de Deus, não se aprofunda no seu relacionamento com Deus, não busca Deus, não se separa para Deus, não se santifica, não exercita a santidade de Deus, não coloca em prática aquilo que o Espírito de Deus, através da palavra do Senhor, deseja. Aí ficam crentes com um relacionamento superficial com Deus, crentes que dão mau testemunhos, crentes que muitas vezes caem em adultério, crentes que caem na fornicação, crentes que caem na bebedeira, crentes que dão mau testemunho no seu trabalho. Por quê? Porque são crentes que não se aprofundam no relacionamento com Deus. E o assunto para nós, irmãos, nesta manhã, é para fazer você, igreja, alcançar um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Você precisa aceitar o convite, da mesma forma que Ezequiel aceitou o convite de Deus. Deus nesta manhã está te convidando a colocar em prática este assunto, esta doutrina bíblica, para que você possa alcançar mais profundidade e intimidade com o teu Senhor, e viver experiências com Deus. Crente sem experiências com Deus, amados, é um crente morno, que morre o tempo todo, que hora está lá, hora está cá, o tempo todo ele cai, o tempo todo ele toma a rasteira do diabo, porque é um crente fraco na fé, é um crente superficial no relacionamento com Deus. Então é importante, irmãos, que você aceite o convite que o Espírito Santo está fazendo para você nesta manhã, como fez para Ezequiel naquele dia. Deus está te chamando para vir, para tocar nas águas purificadoras do seu Espírito Santo, e para se aprofundar nestas águas, até o momento em que você se torne totalmente dependente de Deus. Colossenses 3,5 diz assim as Escrituras Sagradas: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. O que a palavra está dizendo? É mortificar as obras da carne. Colossenses 2, Colossenses 3, verso 5, é para que mortifiquemos as obras da carne. Então, o crente, quanto mais espiritual, quanto mais ele se inclinar para as coisas do Espírito, quanto mais ele colocar em prática as disciplinas espirituais, que a palavra de Deus vai nos mostrar, quanto mais ele se relaciona com aquilo que é do Espírito Santo, menos carnal ele se torna. Menos carnal ele se torna. Romanos 8 vai dizer para nós que é uma luta, uma guerra entre a carne e o Espírito. E a carne, ela milita contra aquilo que é do Espírito. Então, há um inimigo interno, nosso, a carne. Então, para que você não atenda, não satisfaça os desejos da carne, que são inclinação para o mal, impureza, os desejos da carne que vai te levar aos maus desejos, a impiedade, a ganância, a idolatria, a imoralidade sexual e tantos outros. Para que você não se incline para as obras da carne, você precisa se inclinar para aquilo que é do Espírito. É simples. O que mais você alimenta, mais estará fortalecido na tua vida. É simples. Se você alimenta a tua carne com o que você vê, com o que você ouve, com o que você lê, com as amizades que estão ao teu lado, com os lugares que você frequenta, quanto mais você alimenta a sua carne, mais carnal se tornará, e menos espiritual você vai se tornando. Em contrapartida, quanto mais você alimenta aquilo que é do Espírito de Deus na sua vida,
quanto mais você busca a palavra do Senhor, estuda, quanto mais você ora, quanto mais você coloca em prática as disciplinas espirituais, quanto mais você exercita-te a ti mesmo em santidade, em adoração a Deus, mais espiritual você se torna e menos carnal você se torna. É simples, tá bom? E é isso que Deus deseja para nós. Esse é o segredo que precisamos alcançar, colocar em prática através deste ensino, disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. A prática das disciplinas espirituais vai evidenciar nossa submissão à vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos leve a sermos transformados de fé em fé, segundo o caráter de Cristo. Eu posso repetir para você de novo a prática das disciplinas espirituais, que nós vamos aprender aqui. Vai evidenciar a sua submissão à vontade de Deus. É você dizer: Senhor, eu vou praticar, eu vou exercitar as disciplinas espirituais, porque realmente, Senhor, eu quero me submeter à Tua vontade. Eu quero me inclinar para aquilo que é do Teu Espírito Santo. Eu quero mortificar as obras da carne na minha vida. Eu quero ser um crente realmente espiritual, permitindo que o Espírito Santo nos leve a sermos transformados de fé em fé, segundo o caráter de Cristo. Eu quero que cada dia que passe, o meu testemunho seja cada vez mais, parecido com o testemunho de Cristo. Eu quero que a cada dia, nesta caminhada do Evangelho, desde o dia que recebi a Cristo na minha vida, eu quero me tornar mais parecido com o meu Salvador. Eu quero amar como Ele, eu quero perdoar como Ele, eu quero ter o caráter do meu Salvador na minha vida. Eu quero, como 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, refletir o meu rosto no espelho, e quando eu olhar, refletir a imagem dele, pelo Espírito, de glória em glória, de fé em fé. Essa é a vontade do Senhor para nós. Então, a prática das disciplinas espirituais vão te levar a isso, crente, em nome de Jesus. E assim diz a palavra em Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que o texto está falando é que se você realmente é de Cristo, se o Espírito de Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita realmente em você, você vai desejar se inclinar para as coisas do Espírito. O Espírito de Deus em você vai fazer com que você deseje se inclinar para as coisas de Deus. E cada vez mais você mortificar as obras da carne. Porque as obras da carne, ou a inclinação para a carne, é inimizade contra Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Jesus chamou a sua igreja e seus discípulos de amigos, porque não sois mais servos, mas eu vos chamo de amigos, porque vocês conhecem tudo que o meu Pai revela, tudo que está no coração do Pai, tudo que está na mente do Pai. Eu vos dou a conhecer tudo isso. Nós somos amigos de Jesus. Deus, através do seu Espírito Santo, revela-nos todo o seu querer, seu desejo. Você tem intimidade com Deus. Você enxerga o que o homem natural não enxerga. Você conhece o que o homem natural não pode conhecer, que só é possível através do Espírito Santo. Então, se é verdade que o Espírito de Cristo habita em vós, você, crente, você, igreja, vai se inclinar para as coisas espirituais. Você vai se inclinar para aquilo que o Senhor, através deste ensino, estará mostrando e evidenciando para você.
Disciplinas espirituais versus graça. Antes de prosseguir, eu quero citar um texto, né, que está em Colossenses 3, verso 2, que diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto. Outros, pensai nas coisas que estão de cima, e não nas que são da terra, ou não nas que são de baixo. Então, só para fechar essa questão de nós colocarmos em prática, exercitarmos a santidade de Deus, né? Então, o que a Bíblia fala? Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são lá do alto. O original do grego pensai é phroneo, P-H-R-O-N-E-O, phroneo. E esse phroneo é você fixar sua mente sobre aquilo. Eu vou repetir: pensai nas coisas que são lá de cima, lá do alto. É phroneo. Pensai no grego é phroneo. É você fixar sua mente sobre isto. O que diz a palavra em Hebreus 12, 2? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixar firmemente sobre, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O que é a palavra de Deus? O que Deus está expressando para nós nisto? É que é importantíssimo isso, amados. Toda a batalha, a maior batalha que enfrentamos para alcançarmos ou não alcançarmos aquilo que de Deus está preparado para nós, todo o campo de batalha se reside na nossa mente, no nosso entendimento. O maior campo de batalha do ser humano é a sua mente. Por isso, pensai, fixem firmemente, né, as vossas mentes sobre isto, sobre aquilo que é do Espírito, sobre aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto. Fixem a mente de vocês nisso. Não desfoquem a mente de vocês dos assuntos espirituais, daquilo que vem do alto. Olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Não tirem os olhos dele, não olhem para as circunstâncias, não olhem para as propostas mundanas, não olhem para aquilo que o mundo está realizando, olhe para aquilo que Jesus está dizendo, olhe para aquilo que Jesus está falando ao teu coração, olhe para aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, olhe firmemente. É uma expressão forte, porque o mundo, Satanás, ele jaz neste mundo, o maligno jaz neste mundo. Então, entenda uma coisa, ele vai de todas as formas tentar te persuadir, tentar desfocar você daquilo que Deus deseja, tirar sua mente, tirar seus pensamentos daquilo que são das coisas espirituais, e você voltar sua mente, seus pensamentos daquilo que não são, daquilo que não é de Deus. Aí você vai se inclinar para a carne e vai se voltar contra aquilo que é do Espírito. E a inclinação para a carne, irmãos, ou a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Entende? É astuta. Então, pensar é fixar a sua mente sobre este assunto. Debruce sobre a palavra de Deus. O nosso campo de batalha está na nossa mente, amados. Romanos 12, 2, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O agradável, boa, perfeita, ou boa, agradável, perfeita, tanto faz. Você só pode experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se você tiver a sua mente renovada pela palavra, pela verdade da palavra. Efésios 4, 23, renovai-vos no espírito da vossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha, irmãos. Então, Deus está nos dando estratégia esta manhã. Nós precisamos ser transformados, precisamos ser renovados na nossa mente. Precisamos viver o que Deus tem para nós. Precisamos colocar em prática o que a palavra está nos ensinando nesta manhã, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Projeta para mim Filipenses 4, 17, por favor, para a igreja, 4, 7, perdão, só para você acompanhar. Olha só o que diz a palavra Filipenses 4, 7, para fixar mais este ensino da palavra no seu coração, na sua mente. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Deus traz para nós uma preocupação. Ele quer que as nossas mentes estejam guardadas em Cristo. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Essa palavra guardará ou guardar no original do grego é pronel. Pronel é confiar em Deus, confiar na sua palavra. O que Deus está falando para nós é que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nossa mente precisa estar confiada em Cristo, guardada em Cristo. A nossa mente precisa estar confiada na palavra de Deus. Apocalipse 19:13, porque o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, se referindo a Jesus Cristo. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então, querido, nossa mente precisa estar confiada, guardada, confiada em Cristo, na palavra de Cristo, na palavra do Senhor, para que possamos ter a paz que excede todo entendimento. Então, olha a preocupação de Deus. As nossas mentes precisam estar confiadas na sua palavra. Nós precisamos ter a nossa mente, o espírito da nossa mente renovados. Nós precisamos ter a nossa mente transformadas, mentes transformadas, renovadas pela palavra de Deus. Romanos 12:2, Efésios 4:23, Filipenses 4:7. Transforme seu entendimento à luz da palavra. Pare de ficar confiado ou confiar nas palavras de homens ou doutrinas de homens. Confie na palavra de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que se eu fizer isso eu vou ser amaldiçoado, mas onde está isso na palavra de Deus? Não, não está na palavra do Senhor não, mas é o que Deus nos deu como entendimento, como revelação. Eu já expliquei sobre isso, irmãos. Não, se não está na palavra, ei pastor, tu está seguindo a outro Deus, não ao Deus Criador dos céus e da terra, porque o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a sua palavra para nós, como regra de fé e prática. Se o que o Senhor diz, pastor, se o que você diz, líder, não vem da palavra de Deus, não vem de Deus. Se não vem da palavra de Deus, não vem de Deus. Então o que não vem de Deus não serve para mim, não presta para mim. Eu não quero, porque eu quero o que o meu Deus quer para mim. O que meu Deus quer para mim está na sua palavra. Então minha mente, meu entendimento está de acordo com a palavra do meu Deus, está confiado na palavra do meu Deus. Eu me submeto não a doutrinas de homens, não a vontade de homens, não a entendimentos humanos. Eu me submeto à palavra de Deus. Pastor, se o que o senhor fala vem da palavra de Deus, e eu comprovo, então, pastor, Deus está falando comigo, através do senhor. Porque o que o senhor fala não está de acordo com a palavra de Deus, o senhor não está sendo boca de Deus. E eu não empresto meus ouvidos para aquele que não é boca de Deus. E aí é que nós precisamos mergulhar na intimidade, no relacionamento com Deus, conhecendo sua verdade, conhecendo sua palavra, sair da superficialidade, deixarmos de ser meninos na fé, inconstantes, carnais, com pouco ou falta de conhecimento da verdade da palavra, sendo enganados por doutrinas de homens, sendo enganados por qualquer tipo de doutrina, porque não mergulhamos no nosso relacionamento com Deus. Então que fique bem claro, fique sua mente firme sobre este assunto, que é aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus. Renove sua mente, renove o espírito da sua mente, sede transformados pela renovação da vossa mente, através da palavra. Amém? Fica aí, querido, com esse ensino. Então vamos lá, dando continuidade. Disciplinas espirituais versus graça. Efésios capítulo 2, é claro que vai falar que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não estou falando de salvação. Salvação
é graça, não vem de nós. Nada que façamos vai nos garantir salvação, porque salvação é dom de Deus, vem de Deus. Então, disciplinas espirituais versus graça, para que você entenda e não faça confusão, tá bom? Nós não estamos tratando sobre salvação estritamente, ou salvação, exclusivamente salvação. Nós estamos tratando de outro assunto. Relacionamento com Deus, profundidade espiritual, experiências com Deus, manifestação da glória de Deus, sermos cada vez mais parecidos com Cristo, sermos santos, sermos espirituais. Dallas Willard, na obra A Grande Omissão, ele vai dizer assim: a graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Quando a graça se manifesta, o que ele quer dizer é que ela não vai te levar a viver uma vida de comodidade. Agora que eu fui alcançado pela graça, sou salvo pela graça, a receber Cristo, eu vou fazer mais nada, porque tudo é pela graça, então não vou fazer mais nada, fico em casa, não busco a Deus, né, não faço mais nada, continuo minha vida normal. Graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Você não faz por merecer, e ainda que você faça alguma coisa se inclinando para aquilo do Espírito, você jamais vai merecer aquilo que de Deus, né, Ele reservou para você, a sua salvação. Não é. Graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Eu vou explicar melhor para que você entenda este conceito. Gálatas 5,17 fala assim para nós: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, resumindo, se eu sou alcançado pela graça, a salvação é pela graça, não preciso mais fazer mais nada. Eu não preciso construir relacionamento, eu não preciso buscar, eu não preciso me esforçar para me inclinar para as coisas espirituais, eu não preciso me esforçar para fazer cumprir a vontade dentro da minha vida. A carne cobiça contra o Espírito. Um se opõe ao outro para que você não faça o que você quer. Se você for desta vertente, deste pensamento, você cada vez mais vai ser um crente carnal, inclinado para as coisas da carne, né? Porque buscar a Deus pela madrugada, estudar a palavra do Senhor, dedicar tempo diário para orar, para buscar a Deus, para se separar para Deus, para jejuar, se colocar, né, na intimidade com Deus, isso depende de nós. Deus não vai fazer isso por nós, somos nós que teremos que fazer. Então, se você é dessa vertente, que a graça acabou, está tudo certo, não faço mais nada, não preciso de esforço algum para mais nada, significa que você vai ser cada vez mais um crente carnal, se tornando inimigo de Deus. Acho que ficou bem claro, né? Gálatas 6,8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeia, quem semeia? Nós precisamos semear. Nós precisamos semear. Nós precisamos semear. Precisamos semear para o Espírito, porque quem semeia para a carne, colhe destruição. E quem semeia para o Espírito, colhe a vida eterna. Acho que está claro, né? Graça versus as disciplinas espirituais, que são, eu vou falar o que são, né? Mas você já deve entender o que são as disciplinas espirituais. A oração está dentro da disciplina espiritual, de todo o contexto que eu já dei para vocês, né? Então, é aquilo que cabe a nós, os discípulos de Jesus, o nosso discipulado em Cristo, colocarmos em prática, para nos tornarmos mais íntimos, para nos construirmos um relacionamento mais íntimo com Deus, nos tornarmos cada vez mais espirituais e anularmos cada vez mais a carne em nós. Então precisamos semear no Espírito. Quem semeia somos nós. A trajetória da graça disciplinada.
que é isso? Trajetória da graça disciplinada. Vou explicar. A graça é gratuita. É dom gratuito. Graça é gratuita. É favor imerecido, é dom gratuito de Deus. A disciplinada, por quê disciplinada? Existem promessas e benefícios espirituais que somos nós quem precisamos buscar e nos esforçar. A salvação não é por esforço, a salvação não é por disciplina espiritual, a salvação não é mérito, a salvação é graça, é de Deus. Mas para alcançarmos promessas e benefícios espirituais que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, para os crentes, temos que ter esta graça disciplinada. É o favor de Deus em nós, a graça, o favor de Deus em nós e a nossa disciplina daquilo que Deus deseja. Nós precisamos buscar alguma coisa que Deus não poderá fazer por nós, que só nós poderemos fazer, para alcançarmos promessas e benefícios espirituais que Deus deixou para o seu povo. Então vamos lá. O que houve? Voltou aí sozinho? Botei um texto para vocês para entender isso. Existem benefícios e promessas espirituais que nós é quem temos que buscar e nos esforçar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Entretanto, ou portanto, busquem com zelo, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo vai traçar, elencar os dons do Espírito Santo. E nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, não dizem respeito apenas aos 9 dons espirituais. Paulo vai falar dos dons do ministério, porque ministério é dom de Deus, tudo é pela graça de Deus, tudo é favor imerecido de Deus. Mas entenda uma coisa, crente, ele fala assim, está aí para vocês, o que o Espírito Santo deseja realizar no meio de vocês, o que o Espírito de Deus deseja realizar em vocês e através de vocês. Mas para isso, entretanto, busquem com zelo, busquem com dedicação os dons. Você não experimentará este benefício glorioso da manifestação do Espírito Santo de Deus, dos dons espirituais, dos ministérios de Deus na sua vida, se não houver a sua parte, se não houver a sua busca, se não houver a sua dedicação em querer se inclinar para aquilo que o Espírito Santo deseja. Não cai do céu, crente. Não é você aceitar Jesus e esperar que tudo caia do céu. Isso não é o verdadeiro sentido da manifestação da graça de Deus em nós. Quando o favor de Deus está sobre nós, Ele vai nos levar a desejar, nos inclinar para aquilo que é do Espírito Santo e anular cada vez mais a carne. Lembra do texto que eu li? Se é que o Espírito de Cristo habita em vós, se realmente o Espírito de Cristo habita em você, Ele vai te levar a querer desejar as coisas de Deus. Isso é sério. Então busquem com zelo, busquem com dedicação os dons espirituais. Você quer viver o melhor de Deus, você quer viver intimidade com Deus, você quer viver experiências sobrenaturais com Deus, você quer ver o que Deus deseja que você veja, o profético, você quer sentir o que Deus deseja que você sinta na ação do Espírito Santo, você quer se tornar sensível cada vez mais às coisas do Espírito Santo, você quer ter experiências de ver coisas espirituais, de ver aquilo que Deus, nem somente Deus enxerga, você quer viver isso, você quer viver atos proféticos na sua vida, você quer viver manifestações de Deus através da sua vida, é preciso buscar a Deus, é preciso se inclinar para as coisas do Espírito, é preciso colocar em prática as disciplinas espirituais que nós vamos ensinar para a igreja. No clássico discipulado de Dietrich Bonhoeffer, o clássico dele, a obra O Discipulado, ele fala que a graça é gratuita, mas não é barata. Acho que resume muito bem o que nós explicamos aqui. A graça é gratuita, mas não é barata. A graça de Deus, se verdadeiramente ela se manifestou na sua vida, se você é um salvo, você mais claro, os calvinistas que nos ouvem, da nossa igreja principalmente, se você é um salvo, as obras
que se manifestará através de você salvo, serão obras que glorifiquem a Deus. Se você tem o Espírito de Cristo, se você é salvo, você se inclinará para as coisas do Espírito Santo. A graça é gratuita, mas não é barata. Acho que é forte isso, hein? Eu sou salvo, mas as obras dele o tempo todo manifestam que ele não é salvo, ou não são obras do Espírito de Deus. Ele diz que a graça o alcançou, mas não vejo nenhum testemunho da graça de Deus na vida dele. Fica a dica. Amém? Vamos passar o próximo aqui, vamos terminar nesse slide aqui. Dá para projetar para mim, por favor, para que eu possa me situar? Trajetória da graça disciplinada. Vamos terminar nesse slide hoje, para que a gente não atropele, né, não atrapalhe a EBD Kids, que será às 11 horas daqui a pouco. A trajetória dessa graça disciplinada será a das disciplinas espirituais cristãs, que levarão o crente ao crescimento espiritual. E eu termino aqui com esse... Não está passando. Passa para mim, por favor. Fica aí o texto para terminarmos aqui. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Acho que está bem resumido esse texto, né? Que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. A gente continua na próxima aula, na próxima BBD, e a gente vai falar quais são essas disciplinas espirituais. São 12. Nós vamos explicar quais são cada uma delas. Vamos dar a introdução já, né, para cada uma delas aí, para que você possa ser edificado. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam convosco, irmãos. Até a próxima EBD, até o próximo domingo. Fiquem agora com a Escola Bíblica Dominical das Crianças. Chama seu filho, participe junto com ele, acompanhe ele no estudo da palavra, tá bom? Deus os abençoe.